pessoal, beleza? Vamos fazer essa aula de hoje e o título dessa aula é Concurso de Pessoas, parte 2, onde trataremos então de um assunto dentro do concurso de pessoas chamado participação de menor importância. A participação de menor importância, gente, encontra-se disposta no Código Penal Brasileiro, conforme o artigo 29, parágrafo 1º, com a seguinte redação. Vamos lê-la aqui, né? Olha só. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, certo? O Código Penal Brasileiro, ele dá tratamento especial à participação do agente diante do caso concreto, quando for considerado de só menos importância esta participação. Neste caso, podemos entender como participação de menor importância o que, gente? Olha só, a participação de menor importância podemos considerar aquela em que o agente contribui para a realização do fato criminoso de forma mínima e pouco expressiva, certo, gente? Então, o que acontece aqui? Sendo constatado que a participação do agente foi mínima para a produção do resultado, a lei concederá uma causa de diminuição de pena, tá certo? Que poderá ser de 1/6 até 1/3 da pena aplicada. Olha só, vamos trabalhar um exemplo aqui. Um exemplo clássico, mais conhecido de participação, é o do agente que exerce vigilância sobre determinado local, enquanto seus comparsas praticam o delito de roubo, dando-lhes em seguida apoio na fuga, certo? Pois, sem realizar a conduta principal, tá certo? Então, ele não realizando a conduta principal, não subtrai, nem cometeu violência ou grave ameaça contra a vítima, tá certo? Colaborou para que os autores lograssem êxito no resultado final, tá? Essa participação, então, de só menos importância, um exemplo clássico da doutrina, né? Cumpre ressaltar que a participação em um dado crime pode ser moral, com a instigação, em que se reforça uma ideia já existente, O agente já tem a ideia em mente, sendo apenas reforçada pelo partícipe. Ou induzimento, em que se faz brotar a ideia. O agente, ele não tinha ideia em mente, que é colocada pelo partícipe. E também temos ali a participação material, com a prestação de auxílio efetivo na preparação ou execução do crime. Sobre o assunto, assim se manifesta a jurisprudência, gente. Em que sentido? Ela fala, somente se pode cogitar do reconhecimento de participação de menor importância, certo? Para fins do artigo 29, parágrafo 1º do CP, em caso de cumplicidade simples ou secundária, tá certo? Essa é uma jurisprudência, que nós temos aqui, perfeitamente dispensável e que, se não fosse prestada, não impediria a realização do crime, tá certo? Jurisprudência aqui, lá de São Paulo, tá certo, gente? Um dos tribunais de São Paulo lá que trouxe esta jurisprudência. Continuando, gente, acerca da diminuição da pena, vale ressaltar que, antes da reforma da parte geral do Código Penal, que ocorreu em 1984, certo? Pela Lei 7.209,
a participação de menor importância era tratada como uma circunstância atenuante. Viram aí? Interessante? Antes, então, da reforma lá da parte geral de 84, essa participação era uma circunstância atenuante, era tratada pelo Código Penal. Todavia, após a supramencionada reforma, essa participação passou a ser tratada como uma causa de diminuição de pena, certo? Sendo essa diminuição bem mais generosa, né? Então, com essa reforma, a diminuição ficou bem mais generosa que apenas uma diminuição fundada em uma circunstância atenuante, bem mais generosa que uma circunstância atenuante, tá? Vamos agora também tratar de outro assunto interessante, que é a participação em crime menos grave. Muito interessante também. Olha só, gente, a participação em crime menos grave é denominada pela doutrina de cooperação dolosamente distinta ou desvio subjetivo de conduta, e ocorrerá em um concurso de pessoas onde um agente quis participar, certo? Ele quis participar de um determinado crime, porém o outro concorrente, por sua iniciativa, pratica crime mais grave, certo? Olha só, nessa situação, o agente ele tinha o dolo de cometer determinada infração penal em um concurso, certo? Em concurso de pessoas. Mas o outro concorrente desvia-se do dolo acordado entre os agentes e pratica um crime mais grave. Vamos exemplificar isso aqui, gente. Imagine que A entre em acordo com B para invadir uma residência, beleza? E furtá-la, visto que seus proprietários estavam viajando. Então, A, ele entra na propriedade para subtrair os objetos de valor, enquanto B aguarda no carro, vigiando e pronto para dar fuga a A com os objetos furtados. Legal? Beleza, gente. Agora, o que acontece? Ao adentrar no interior da casa, A se depara com um vigia e, ao invés de correr ou apenas render o vigia para praticar o roubo, o A atira contra ele, matando-o, e em seguida pega os objetos de valor da casa e foge, juntamente com B. Olha só o exemplo aí. Vamos analisar isso aqui, gente. Olha só. Ora, gente, conforme o exemplo supracitado, o crime acordado entre os agentes A e B era de furto. Beleza? Era furto. Porém, A, por iniciativa própria, matou o vigia sem qualquer intervenção de B, pois este estava fora da casa, vigiando, certo? Esta casa, a ação criminosa, né? E aguardando para dar fuga. Então ele estava vigiando a casa na ação criminosa ali para dar fuga. Posto isso, gente, A responderá pelo crime de latrocínio, enquanto B responderá por furto, certo? Pois o dolo de B era participar de um furto à residência e não de um latrocínio, tá certo? Configurando neste caso a participação em crime menos grave ou uma cooperação dolosamente distinta, conforme fundamento legal disposto no artigo 29, parágrafo 2º do CP, certo? O direito penal é muito detalhista quanto a isso aí, tá? Não se deve confundir, então, gente, a participação de menor importância, tá? Não se deve confundir a participação de menor importância com a participação irrelevante ou insignificante. Temos que observar isso, visto que esta é um indiferente penal, certo? É um indiferente penal, pois em nada contribui para a produção do resultado criminoso. Já aquela, tá?
mesmo que de forma mínima, contribui para que o resultado criminoso seja produzido. Então, temos que nos atentar a isso, certo, gente? Não podemos confundir esses dois institutos. Beleza? Aguardo vocês para a próxima aula. Valeu!